Com a assinatura de 31 senadores, o pedido de instalação da CPI do MEC foi protocolado no Senado, mas o governo ainda tenta impedir a investigação. E a gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, para falar sobre essa expectativa em relação à CPI. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. Eu já pergunto para o senhor, pelo menos, o que o senhor está sentindo nos bastidores do Senado? Essa CPI será ou não será instalada? O governo consegue êxito evitando a comissão? Bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia a você, Thiago, a Adriana, todo o time aí da Jovem Pan, um prazer participar com vocês sempre. Bom, a oposição se movimenta com a intenção de instalar mais essa CPI na busca de fazer esse enfrentamento político, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o que a oposição quer aqui não é investigar, não é apurar os fatos. Isso já está acontecendo no âmbito da CGU, já está acontecendo no âmbito da Polícia Federal. O que há aqui é uma tentativa de criar uma CPI para o embate do jogo eleitoral. Com o número de assinaturas já coletadas, e o requerimento apresentado, resta agora saber se o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, vai determinar a instalação dessa CPI ou se vai determinar a instalação das CPIs que estão aguardando sua instalação no Senado Federal. Nós temos outras ali pendentes de instalação, né? CPI que apura obras inacabadas do próprio MEC, financiamento estudantil, ONGs e além de outras, né? Então, vai se obedecer à ordem cronológica nesse momento ou vai se determinar a instalação dessa CPI com esse objeto de investigação? Essa é uma decisão que caberá ao presidente do Senado Federal. Eu entendo que não há, nesse momento, necessidade desse assodamento para a instalação de uma CPI como essa, senão com esse objetivo meramente político que servirá apenas ao jogo eleitoral. Pergunta agora de Cristina Grêmio. Cristina. Senador, bom dia. Prazer em entrevistá-lo novamente. Em relação a um ponto que ninguém está falando, mas que para mim ainda falta esclarecimento. 2 meses atrás, quando o senador Randolph sugeriu a criação dessa CPI, na coleta de assinaturas, ele foi acusado de falsidade ideológica por uma colega do Espírito Santo, se não me engano, acho que senadora Rose de Freitas. E isso não ficou esclarecido. Ele não deveria primeiro justificar a sua posição perante essa acusação, que é gravíssima, em vez de ir atrás de novas assinaturas e insistir nessa CPI? Olha, Cristina, a oposição sempre é habituada a acusar os outros e muitas das vezes daquilo que faz. Esse fato aconteceu no plenário do Senado Federal, houve denúncia à mesa do Senado, tanto que naquele momento o próprio presidente recolheu a questão de ordem, determinou a apuração, e as assinaturas digitais eletrônicas que estavam sendo colhidas naquele momento, houve até naquele procedimento a substituição pelo modelo tradicional, ou seja, a assinatura física do parlamentar. Foi uma denúncia grave, de violação de prerrogativas parlamentares na tentativa de fraudar a lista de senadores que apoiavam a CPI. E aí, veja, a própria senadora vem a público dizer, olha, a assinatura, nessa lista onde consta o meu nome, eu não apoiei, eu não assinei, é uma fraude. Mas eles simplesmente ignoram, passam por cima e agora vem com uma nova narrativa. Veja, a oposição sempre trabalha com narrativas. E narrativas não têm compromisso com os fatos. São narrativas, são construções que buscam um resultado eleitoral e não a verificação de fatos e provas que servirão ao processo, infelizmente. Senadora, pergunta agora da Amanda Klein. Bom dia, senador. Bom, pelo que eu lembro, acho que o Randolph Rodrigues tinha explicado essa confusão. Ele mostrou que a assinatura da senadora Rose de Freitas partiu ali do sistema interno da casa, que só ela teria acesso, só ela teria a senha. Então, necessariamente, essa assinatura teria que ter vindo dela. A CPI anterior, quer dizer, ao pedido anterior, que agora foi engrossado com mais assinaturas, são 31. Mas a minha pergunta é outra, senador. Houve falha, novamente, na articulação política do governo ao permitir que se chegasse à 31ª
primeira assinatura, que haverá até mais até a leitura desse requerimento. E outra coisa, não há impedimento, nem há no regimento interno uma especificação para que essa CPI não seja instalada, para que haja uma ordem nessa fila de CPIs a serem instaladas, nem que 4 até 5 CPIs funcionem simultaneamente no Senado. O problema é que, obviamente, haverá mais ou menos interesse por uma ou outra CPI e os líderes indicarão a composição daquela comissão parlamentar de inquérito. O que o senhor acredita que possam ser os próximos passos? De fato, pode acontecer mais de uma CPI simultaneamente? Seria uma pressão enorme sobre o governo, sendo que a base aliada está desfalcada. O senhor mesmo, por exemplo, tem uma eleição para se concentrar. Veja, eu vou começar aqui pela primeira observação em relação ao esclarecimento. Eu acho que ele não esclareceu nada entre a narrativa do senador Randolph e o depoimento da senadora Rose. Eu fico com o depoimento dela. O apoiamento a uma CPI é um ato de vontade, é um ato decisório do parlamentar. Se o parlamentar vem a público e diz: eu não apoiei, eu não assinei, eu não apoio, olha, não há argumento no planeta que vai sustentar a validade desse ato. Não há delegatário para fazer apontamento de apoio a esta CPI ou a outra CPI. Então, é mais uma narrativa da oposição essa questão. Agora, com relação a essa questão de amparo regimental ou não, para a ordem cronológica, de fato, você não tem um texto taxativo que determine isso. Essa é uma questão que vai acabar sendo judicializada. Lá no passado, isso já aconteceu com relação às medidas, aliás, os vetos, né, que não se obedeciam à ordem cronológica, e o Supremo acabou decidindo nesse sentido. Depois, acabou mudando esse entendimento. E aí o Congresso adotou um rito para apreciação dos vetos. Mas é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso, né? O parlamento não pode ficar a serviço do jogo eleitoral. Embora o parlamento seja uma composição política, eu acho que o jogo eleitoral, a disputa eleitoral, tem um momento próprio e tem um ambiente próprio para isso. O Senado Federal tem temas mais importantes para debater. Nós estamos com uma reforma tributária que não sai, que não anda, né? É um tema que, a despeito da disputa eleitoral, é um tema que o Brasil espera, né? Então, você furar a fila de uma série de propostas de CPIs para colocar essa por conveniência do jogo eleitoral, não acho que seja adequado. Se não houvesse aqui, repito, se não houvesse aqui investigação em curso, seria outro cenário. Mas o requerimento da CPI, o requerimento dessa proposta de CPI, parte de um dado coletado por investigação do próprio governo, porque a CGU é o órgão de controle do governo. Então, quem iniciou essa investigação foi a CGU por provocação do próprio ex-ministro Milton, né? Foi o MEC que pediu essa investigação. A CGU iniciou essa investigação quando recebeu a primeira informação desses fatos. Então, não há omissão aqui, né? E aqui está uma diferença entre o atual governo e o governo do passado, onde se tentava encobrir fatos, encobrir provas, né? Desviar a atenção da mídia. Aqui não. Apura-se, busca a verdade, doa em quem doer. Então, eu acho que a CGU já está fazendo o seu papel, a Polícia Federal já está cumprindo o seu papel. Veja, CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Há um inquérito na Polícia Federal apurando isso, inclusive com busca e apreensão, com prisões determinadas e depois revogadas, mas já ocorridas. Então, não há que se falar em ausência de investigação. Qualquer medida, né, política nesse momento servirá, repito, ao jogo eleitoral e não à investigação em si. Basta lembrar o que aconteceu na CPI da pandemia. No que deu? Em nada. Onde estão as narrativas do caso Covaxin? Onde estão as narrativas do grande escândalo de corrupção? Virou pó, virou nada. A oposição passou vergonha. Até em cortes internacionais, onde buscaram abrigo para suas teses acusatórias, foram desmascarados. Nenhuma denúncia originada desse inquérito natimorto. Por quê? Não se obedeceu o devido processo legal, não houve respeito, né, ao papel da própria CPI. Senador, né? Usaram ela apenas politicamente. Esse não é o papel de CPI. E rapidamente, para a gente fechar, Ricardo Salles, a última pergunta, por favor. Marcos, bom dia. Sobre o aspecto da composição de uma eventual CPI a ser instalada, já há uma indicação, inclusive falas nesse sentido, de que seriam praticamente os mesmos 3 integrantes que estavam na CPI do circo lá da Covid, só que em papéis diferentes.
Como é que você enxerga isso? Você acha que é possível que a gente tenha, quer dizer, é concebível que a gente tenha pessoas, figuras notoriamente conhecidas como envolvidas em escândalo de corrupção, se posando agora de defensores da moralidade numa eventual composição de uma CPI agora, que me parece, assim como você disse, absolutamente eleitoreira e inoportuna? Olha, Salles, assim, a sua leitura está correta, né? O governo no Senado Federal, ele não tem uma maioria hegemônica, né? Hoje há um líder designado por parte do governo que está fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu papel, dialogando com os senadores ali, buscando, né, fazer os encaminhamentos das matérias que são importantes para o governo. Mas o governo não tem uma ampla maioria no Senado Federal. E, havendo a instalação de uma CPI como essa, aí caberá aos líderes fazer as escolhas. E como nós estamos num período pré-eleitoral, muitos partidos que têm assento no Senado Federal, né, fará essas escolhas também com esse filtro do jogo eleitoral, né? Agora, é mais do mesmo, né? O Senado Federal vai repetir o papelão que aconteceu na CPI da pandemia. Você não pode esperar resultados diferentes quando os atores são os mesmos, né, com os mesmos vícios e com as mesmas metas. Então, por isso que eu digo, assim, essa CPI nasce viciada. Ela nasce viciada pelo jogo eleitoral e nasce viciada também pela sua composição. Você espera respeito às regras de quem já na CPI da pandemia descumpriu todas e ao final o relatório não serviu para nada? Você não tinha acervo probatório, você não tinha conexão de fatos, é um inquérito inservível, imprestável. Então, assim, eu acho que aí cabe ao povo brasileiro que está acompanhando o trabalho do Senado Federal, né, fazer essa análise política, e as pessoas hoje estão observando, estão acompanhando, e olhar quem é quem que vão estar lá. Eu espero que haja serenidade por parte do presidente do Senado, né, o momento exige essa serenidade, né, essa postura de estadista, né, e que nós temos uma série de outros pedidos ali. Vamos instalar essas CPIs, ou oportunamente apenas essa, que serve, repito, apenas ao propósito do jogo eleitoral. Eu acho que esse não é o momento, isso apequena o Senado Federal. Senador Marcos Rogério, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Até a próxima. A todos nós. Bom dia a todos. Bom dia também.